Olá, meus alunos! Professor Renato aqui para ministrar essa aula online para vocês. Sejam todos bem-vindos. Estamos no nosso módulo 4, chegando na reta final dele, pertinho de acabar os nossos vídeos, indo para o nosso módulo 5 e hoje a gente vai estar trabalhando sobre as dietas especiais. Na aula passada a gente falou dos tipos de dietas, vimos que existe a dieta livre, a branda, temos a dieta pastosa, as dietas líquidas, tanto a completa quanto a líquida, vimos quais são as características dela, se tem muito carboidrato, se tem muita proteína, se tem muito lipídio e que a gente pode alterar essas dietas de acordo com a necessidade do nosso paciente, de acordo com a ingestão calórica desse paciente, ou seja, se ele precisa de mais energia, se ele precisa de menos sódio, se ele precisa de mais proteína, mais gordura, menos gordura, se precisar de mais coisas, ela vai, em vez de ser normo, ela vai ser hiper, se ela precisar de menos, vai ser hipo, ou seja, ela é normolipídica, então ela vai ser hiperlipídica ou hipolipídica. Isso a gente viu na aula passada que a gente altera de acordo com a necessidade de cada paciente. E para isso a gente tem que conhecer muito bem o nosso paciente para tentar intervir com um aporte nutricional mais adequado para tentar restabelecer assim o auxiliar no processo de melhora tanto da parte física quanto da parte assim patológica dele, tentar melhorar os sintomas ou amenizar os sintomas da patologia dele, por exemplo, no caso de diabetes, tentar controlar a glicose dele através da alimentação, através da nutrição dele. Então isso cabe a nós, cuidadores, cabe a nós, junto com os familiares, a estar trabalhando isso nas residências para a gente poder ter um paciente mais saudável, para a gente poder, assim, se orgulhar de estar fazendo um bom trabalho com ele, tá auxiliando ele, ajudando ele na sua recuperação e, assim, sendo um excelente profissional, como é os profissionais que essa escola aqui formam. Agora a gente vai falar sobre as dietas especiais. As dietas especiais eu coloquei 3 dietas aqui em específico. Existe mais? Existe mais. Mas as principais estão aí. A gente tem a dieta para diabéticos. Diabético a gente trata com a sigla DM, diabetes mellitus, ou seja, algumas pessoas falam mellitus, outras falam mellitus. Então a gente tem a dieta para DM. Alguns nutricionistas ou médicos vão prescrever para o seu paciente dieta para DM, você já sabe que é para diabéticos. Nós temos a dieta para hipertensos, que também recebe a sigla hipertenso RAS. RAS significa hipertensão arterial sistêmica, ou seja, dieta para RAS, hipertensão arterial sistêmica. A gente tem dieta para renais crônicos. Então a gente são considerados como DRC, doença renal crônica. Essas são as siglas, é bom a gente saber delas. Eu coloquei uma observaçãozinha aqui embaixo, que é uma frasinha que eu gosto, que dieta e exercício físico é igual arroz e feijão, ou feijão e arroz. Eles são casados e ficam muito bem juntos, não é verdade? Quem não gosta de um arroz com feijão? Então tem que gostar de dieta com exercício físico. E dieta sem exercício físico não tem ação, não tem por que existir, é inválida. Então o ideal é a gente fazer uma dieta com exercício, atividade física, exercício físico e uma dieta saudável igual essa da foto aí. Olha que bonitinho. Salmão com saladas, que coisa interessante, para complementar uns ovinhos de codorna, para dar aquele charmezinho e uma fonte de proteínas e sais minerais. Muito interessante. E um molhozinho ali para a gente poder complementar mais ainda, um molhozinho com derivados do leite, um laticínio para dar mais proteínas e mais sais minerais. Bem saudável, bem gostosa e o seu paciente eu tenho certeza que vai amar esse tipo de dieta. Esse salmão ali só está grelhado, pode olhar ali que ele está grelhado, ele está praticamente quase cru, que o salmão não precisa ficar assim muito passado, não precisa de muita coisa, só passou ele na chapa ou só ele já fica bom, cru ele também já é uma delícia, adoro salmão cru. Então vamos lá.
Que a gente tem aqui? Vamos falar sobre dieta para diabéticos. Mas para a gente falar sobre dieta para diabéticos, a gente precisa relembrar alguns conceitos de diabetes. O primeiro conceito de diabetes é que diabetes é dividido em dois grupos. Vocês lembram dele? Diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Um é adquirida, o outro você nasce praticamente com ela. Esse que você nasce praticamente com ela também pode dizer que é uma diabetes que você tem uma disfunção do pâncreas. Uma disfunção do pâncreas, que o pâncreas não vai produzir uma certa quantidade de insulina suficiente para estar fazendo a quebra da glicose no organismo, ou seja, na corrente sanguínea. Esse é o nosso diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2 é aquele que você adquire durante a sua vida, geralmente na fase adulta, mas já tem muita diabetes tipo 2 acontecendo em crianças e adolescentes. E é um diabetes em que a taxa de a insulina produzida pelo seu pâncreas é insuficiente para poder tá destruindo a quantidade de glicose que é ingerida e que é armazenada no seu corpo. A gente tem a diabetes tipo 2. Essa diabetes tipo 2, ela pode ser ou não ser insulinodependente. Tem pessoas que são descompensadas e acabam tendo a necessidade de utilizar insulina, além de medicações via orais, pois primeiro começa com a medicação via oral para depois passar para a insulina. E essa insulina, a gente viu que a gente tem aquelas dosagens dela, que a gente tem as características das insulinas, que é a regular, NPH, humana, as formas de administração, as características de cada uma, de ação mais lenta, de ação mais rápida, de ação intermediária, ou seja, a gente tem essas características, a gente tem que saber disso. E apesar desse tratamento que a gente está fazendo com medicação e com a insulinoterapia, o nosso paciente precisa fazer uma dieta. Essa dieta que ele precisa fazer é uma dieta que tenha a baixa ingestão de carboidratos. Mas que carboidrato é esse que o paciente precisa reduzir a quantidade que ele está ingerindo? Pois o nosso corpo precisa sim de carboidrato. Então a gente tem que comer carboidrato, mas tem que reduzir carboidrato. Olha que coisa assim contraditória. Não, professor, não é contraditória, você me disse. Sabe por quê? Porque você é um aluno dedicado, muito esperto e já percebeu e lembrou que a gente viu que a gente tem carboidratos bons e carboidratos ruins. Temos aqueles carboidratos de alto teor glicêmico, que aumenta muito rápido a glicose, que é uma taxa maior do que a quantidade de insulina que o nosso corpo consegue produzir. Esses sim devem ser evitados. E você recorda quais são eles? É só pegar suas anotações que você vai ver, que eu sei que você anotou, que eles são o arroz, os derivados do trigo e as batatas. São os alimentos que nós temos que evitar. Quando eu falo derivado do trigo, você tem que lembrar que é biscoito, massas, pizza, salgados, ou seja, tudo que for derivado do trigo, que você colocar trigo, bolos, tem que ser evitados. Ou seja, só esses daí são os que a gente come pensando que a maior parte das pessoas come pensando assim, eu não estou comendo doce e eu não sei porque está dando alto, porque esses carboidratos eles vão se transformar em glicose também no nosso corpo. Não é só aquele açúcar que a gente vai comer, não é só aquela fruta com mais sacarose que a gente vai comer que vai aumentar a nossa glicose. E a gente tem que evitar também esses doces. Não é que você vai poder comer eles porque você deixou de comer carboidratos. Não. O paciente vai ter que deixar de comer carboidratos ruins, que são esses três, arroz. Reduzir bastante a quantidade, de preferência trocar para integrais, produtos integrais. Arroz que ele comia, aquele arroz branco, vai comer arroz integral. Massas que ele comia, massa normal, ele vai ter que comer massas integrais. E a batata que ele comia e não tem como substituir, ele vai ter que parar de comer a batata ou reduzir bastante, comer uma vez ou outra em quantidades muito pequenas. Então isso que ele vai ter que fazer, comidas integrais. Aí, ou seja, baixou a ingestão de carboidrato, evitar comer qualquer tipo de açúcar. Aí a gente tem a lactose, a maltose, a dextrose, a frutose, a sacarose, tudo que é ose no final é terminação de açúcar.
é igual esse açúcar que a gente come normal, é a sacarose. Sacarose é esse açúcar nosso de cozinha. Sacarose, termina em ose. Aí a fruta tem açúcar também, é frutose, termina em ose. O leite tem dois tipos de açúcar, a gente tem a lactose e a gente tem a lactose, termina em ose, a gente tem a maltose, que é outro tipo de açúcar. Ou seja, a gente tem muito tipos de açúcar que a gente tem que eliminar. E o paciente diabético, além desses daí, ainda vai ter que eliminar mais algumas coisas. Como assim mais algumas coisas? Ele não pode ganhar peso. Que o peso é uma coisa muito complicada para o paciente diabético. Então, além do açúcar, do carboidrato que ele vai ter que reduzir, ele vai ter que reduzir a ingestão lipídica. Ele vai ter que comer menos gorduras, menos coisas, menos frituras. Professor, o que ele vai comer então? Ele vai comer carnes, que é proteínas mais magras, com menos lipídio. Aí quando você vai comprar, você vai chegar lá no açougue e perguntar, eu quero uma carne mais magra. Aí eles vão te dar uma carne mais magra. Ou você vai optar diretamente pela carne de frango, que é de aves. Mas até a carne de aves, a ideal é comer o filé de peito, porque é a parte mais magra da ave. Ou trocar por frutos do mar, que são mais saudáveis. Ou seja, carne vermelha magra, carne de porco é muito gordurosa, mais gordurosa que a de boi, que é a bovina. Então vai evitar mais carne de porco, carne suína. Você vai comer aves, galinha, frango, então vai comer o peito. Peito o quê? Grelhado. Dê sempre preferência para comidas grelhadas. Vai comer vão comer frutos do mar? Aí o frutos do mar você já é liberado. Você já pode comer uma moquequinha, um peixinho frito, mais frito, na gordura, pingando? Não. A gente tem como fritar o peixe com aquelas air fried, aquelas frigideiras novas, sem precisar usar óleo. Ou simplesmente grelhar o peixe, jogar sem óleo ou uma quantidade de óleo muito pequena só para ele não grudar e fritar ele. Nada de encharcar o peixe também não, ok? E peixe frita rápido, não fica com medo de queimar, que ele não vai queimar não, ele frita muito rápido. Essas são as medidas que a gente tem que adotar para o diabético, ok? Outra coisa que a gente tem que pensar também com relação ao diabético. O diabético ele precisa demais de fibras, muitas fibras na ingestão da alimentação dele. Precisamos dar bastante fibras. E onde a gente encontra essas fibras para a gente dar para o nosso diabético? A gente vai dar frutas para ele, quando ele for consumir frutas ele pode consumir em pequenas quantidades, por causa que a fruta contém açúcar, que a gente viu que é a frutose. Ele vai dar preferência para frutas que têm a casca, maçã, pera, que ele vai comer com casca, essas frutas, a uva que ele vai comer com casca, frutas que ele coma com casca tem uma quantidade de fibra muito grande e ele precisa das fibras. Outra coisa que ele vai poder comer à vontade, bastante, que contém muitas fibras e sais minerais, é as verduras. Verduras ele pode comer livremente, ok? Então, dê preferência a frutas com casca. Ele não vai querer comer a fruta com casca, mas você vai enfiar a casca nele, ele vai comer sim a casca. A goiaba, por exemplo, ele vai comer com casca. Aí você vai pensando em outras coisas. A ameixa ele vai comer com casca. O pêssego ele vai comer com casca. Aí você vai vendo o que ele vai comer. Mas não vai enfiar banana com casca na boca dele, não. Descasca a banana, que até aquela tirinha da banana é ruim, ele não vai querer comer, não. A casca da banana, tem gente até que faz doce, compota, essas coisas, mas ele não pode comer doce, lembra disso? Você pode fazer um docinho e você lá usar de sobremesa para você, longe do paciente, para ele não sentir vontade de comer. Outra coisa que a gente precisa fazer também, que a gente tem que pensar nas carnes. Diabético precisa comer carne, precisa sim comer carne, igual eu falei. E principalmente evitar comidas industrializadas. Quais são as comidas industrializadas? Detalhe, aqueles miojinhos que um monte de gente come, diabético não pode comer miojo. Na verdade, ninguém deveria comer miojo, que é um veneno. É um veneno, 63% do miojo é sal.
ou seja, é um veneno, é hipersódico, paciente não deveria comer aquilo, imagina muito menos criança, então nada de dar miojo para o seu paciente. E os alimentos industrializados, a gente tem aquelas latinhas de conserva, milho em conserva, ervilha em conserva, salsicha em conserva, linguiças defumadas, ele não pode comer. Ninguém deveria comer linguiça defumada, que é muito sódio que tem ali, é muito sal que tem naquelas defumadas. Ele tem que evitar alguns tipos de laticínio, igual manteiga, margarina, ele tem que dar preferência à manteiga, a margarina faz, né, muito bom para o diabético. Ou seja, tem muita coisa que o diabético você tem que saber sobre ele, ok? Essa é o que a gente tem a ver com relação à dieta diabética, espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai falar sobre hipertenso. O hipertenso ele é bem tranquila a dieta dele. A dieta do hipertenso ela consiste simplesmente na redução do sódio. Ele pode ter uma dieta livre, caso ele se alimente normalmente, ou você vai fazer aquelas dietas que a gente já conversou, que é a dieta branda, a dieta pastosa, a dieta líquida completa, a dieta líquida, com pouco sódio, ou seja, todas elas vão ser hipossódicas, com pouco sal. E o que a gente precisa saber também para o hipertenso? O hipertenso ele precisa se alimentar de carne. Como eu falei, carne é fundamental para todo mundo. Dê carne, dê ovo para os seus pacientes, principalmente a gema, eles precisam comer gema de ovo. Vou fritar ovo? Não dê preferência ao ovo frito. Você pode fazer, a não ser que você frite ele sem óleo. Você pode fritar ele com alguma coisa mais natural, por exemplo, óleo de coco, menor quantidade, também não pode ser muito. Você pode fritar ele no azeite, mas pouco, e o azeite também tem que ser o extra virgem, não pode ser muito azeite também, que azeite em excesso também não é muito agradável. A gente tem que dar alimentos para ele que ele consiga pegar alguns minerais que são importantes para ele. Que minerais são esses? O zinco e o magnésio. Além do sódio e o potássio. O sódio que ele precisa é o sódio dos alimentos, principalmente dos cereais. Ele vai comer cereal, aí ele já tem a fonte de sódio suficiente para ele estar trabalhando na sua parte muscular, na sua parte cardíaca, para a sua bomba de sódio e potássio estar funcionando, que é onde transmite impulsos elétricos no coração. Ou seja, precisa do sódio, os neurônios precisam de sódio e potássio? Precisa, mas aquele sódio em pequena quantidade, que só de comer cereais ou algumas leguminosas igual feijão, ele já vai obter esse sódio naturalmente sem precisar acrescentar sal à comida. Outra coisa que ele precisa também é couve, mas couve é aquela couve escura, não é a couve manteiga não, aquela couve mais escura, mais durinha, porque aquela couve é rica em magnésio. E o magnésio faz com que haja um relaxamento da tensão muscular cardíaca, faz com que o coração bata mais normalmente, mais relaxado. Ou seja, relaxado que eu falo assim, mais normal. Não fica aquele batimento mais descompensado, nenhum batimento mais rápido, ou seja, não dá alteração da pressão. Ele tende a controlar a pressão arterial através do ritmo cardíaco. Outra coisa que a gente precisa também para a pressão, que é um dos nutrientes que auxilia na redução da pressão, é o consumo do inhame. Porque o inhame é rico em B6, a vitamina B6, e a vitamina B6 age diretamente nos vasos sanguíneos e no coração, fazendo trabalhando muito com vasodilatação. Outra coisa que deveria ser a alimentação da população, que todo mundo deveria comer, que você pode fazer mingau, pode fazer colocar ela na sopa, colocar no feijão, pode colocar ela no arroz, pode colocar ela na salada, pode colocar ela até fazer doce com ela, misturar ela em doce, que é a nossa aveia, um dos alimentos mais nutritivos, mais saudáveis que a gente tem, é um dos grãos mais saudáveis e que ajuda no controle da hipertensão arterial. A pessoa comendo uma porção de aveia por dia, a gente auxilia, dificulta quem tem a pressão arterial alta,
controla, ajuda a controlar, quem não tem ajuda a não ter, ou seja, é muito importante, todas as pessoas deveriam comer. Você coloca no feijão que ninguém percebe que está lá no feijão, vai pensar que é o caldinho do feijão, vai pensar que é aquelas casquinhas do feijão, que o feijão soltou a casca e está lá dentro, vai comer sem saber e vai estar se alimentando com fontes de nutrientes muito grandes, além de ser fibras, é rico em nutrientes. Rica em vitaminas, rica em sais minerais. Você pode colocar lá no suco também, um pouquinho no suco. Agora, uma coisa que também controla a pressão, que você pode dar ao seu paciente todo dia de noite, que é de suma importância para ele, que vai deixar geralmente a pressão dele mais estável, é chá de camomila. Chá de camomila é um excelente hipertensivo natural. Ele vai deixar a pessoa mais relaxada, mais tranquila. Isso faz com que a pressão automaticamente fique um pouquinho mais baixa. Ok? Ah, mas meu paciente não gosta, tem um gostinho mais meio forte, é meio amargo. Coloca, adoça com um pouquinho de mel. Não é para colocar açúcar, adoça com um pouquinho de mel, que o mel também é rico em vitaminas e sais minerais e vai auxiliar bastante ao seu paciente, ok? Então essa foi a nossa dieta para hipertensos. Agora a gente vai falar sobre a nossa dieta para renais. Chegou a tão triste e sofrível hora que é a dieta para renal. Bem, a nossa dieta para renal é uma dieta muito restritiva, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que essa restrição é uma coisa boa. O paciente vai poder comer algumas coisas? Sim, vai poder comer algumas coisas, mas se for preparado corretamente. Por isso eu peço você, aluno, que preste bastante atenção e anote tudo, ok? Vamos lá. A primeira coisa que o paciente que é renal tem que saber é que ele não pode comer potássio. Tem que ter um controle muito grande do potássio que vai ser administrado nesse paciente. Por que o potássio? Porque esse potássio vai ser muito difícil de ser dialisado. As máquinas de hemodiálise quase não conseguem tirar o potássio do sangue. E se o paciente não estiver conseguindo secretar esse potássio através do rins, vai ser taxas muito altas e taxas muito altas não são legal. Vai começar a dar rigidez muscular, pode começar até a dar alguns tipos de formações mais rígidas no tecido muscular, isso dificultar. Pode endurecer as paredes do coração. Pode dar várias outras complicaçõezinhas no paciente, isso não é legal. Outra coisa que você pode fazer para ajudar o seu paciente, para ele poder conseguir se alimentar com algumas coisas, que a gente vai ver várias restrições que ele tem, é importante que você cozinhe muito bem os alimentos. Você pega o alimento, coloca para cozinhar. O alimento cozinhou, você vai ter que tirar o alimento daquela água. Aquela água você despreza, porque ali ficou muitos nutrientes naquela água, então o alimento já ficou mais pobre. Se você puder recozinhar de novo em outra água diferente, melhor ainda, que aí mais nutrientes vai sair daquela água e o alimento vai ficar menos nutritivo. Porém, o paciente vai ter a falsa ilusão de ver aquela comida ali, mesmo ela tendo poucos nutrientes, mas ele vai ver e vai estar pensando, o cérebro dele vai estar pensando, eu estou comendo esse alimento. Eu não deixei de comer, eu estou comendo, mesmo que aquilo seja só água pura. Mas ele vai estar comendo. E de preferência, evite sódio. Não coloque sal na comida do paciente renal. Evite o sal, que o sal vai ajudar, o sal trabalha muito na retenção hídrica, ele não consegue urinar, então ele vai ficar inchado, vai inchar bastante. E se for usar sal, igual eu já falei, use o sal normal, aquele sal que a gente compra no supermercado, aquele branquinho. Muita gente fala, vou usar o sal rosa, o sal isso, sal aquilo. Não, dê preferência ao sal normal. Porque o sal normal ele contém os 3 nutrientes que a pessoa precisa no dia a dia. Sódio, flúor e iodo. São os 3 componentes que a gente precisa estar nele, os outros vão ter outros componentes que vai dar uma quantidade maior para o nosso corpo, ou seja, além do que a gente precisa. Então evite. Novamente, aí eu acho que não precisava nem eu falar isso daqui, mas com relação aos embutidos, enlatados, nenhum tipo de paciente
nenhum tipo de pessoa deveria comer isso daí. Deveria ser todo mundo entrar em uma campanha, não como embutido nem enlatado, porque faz mal. A quantidade de sódio é muito grande. Como eu falei, um miojo que é industrializado, 63% dele é sódio. É uma bomba de sódio, é muito perigoso, nada de dar isso para ninguém. Agora vamos começar a falar do que ele não pode comer. Ele não pode comer nada que tenha sódio, então ele não pode comer queijo, nenhum tipo de queijo, nenhum tipo de aqueles presunto, apresuntado, aqueles negócios. O pãozinho de sal, que já o próprio nome já diz, o pãozinho de sal, biscoitinho de sal, bolachinha de sal, vai ter que evitar isso. Ele não pode comer carne seca, carne de sol. Ele não pode comer bacalhau, porque tudo tem muito sódio. Mas aí você fala, professor, mas ele não pode comer sal nenhum, de preferência nenhum. Zero sal, porque o sal que ele vai comer já é sal natural dos alimentos, que é em pequena quantidade. Lembra que eu falei para vocês que a Organização Mundial de Saúde preconiza que a gente só precisa da ingestão de 2 gramas de sal, que é um pacotinho daquele pequenininho. Então nada de dar sal para ele. Então, para que ele sinta sabor na comida, porque você vai ver que ele quase não come nada, que é proibido comer quase tudo, você coloca bastante tempero. Ele pode comer bastante cebolinha, salsinha, coentro, noz moscadas, pimenta do reino, os temperos normais ele pode comer. Aí você coloca bastante temperinho para ele sentir um gostinho e conseguir comer. Outra coisa, doce. Dieta mais restrita do que para diabéticos. Nada de doces, açúcares, nada. Se doces não pode, automaticamente carboidratos estão, isso mesmo, fora. Ele tem que reduzir até aqueles carboidratos bons, ele tem que comer muito pouco. Praticamente nada, 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 nada. Arroz só integral em pequenas quantidades. Aí o nefrologista vai mandar para todo paciente que é renal, geralmente passa pelo o nutricionista. Até quem é atendido pelo SUS tem um nutricionista que fica acompanhando. Geralmente eles passam uma colherzinha de arroz no almoço e uma na janta. É muito pouco, porque não pode comer carboidratos. Agora o principal deles é que eles não podem, a maior parte deles não pode ingerir bebidas, ou seja, líquidos. Por que eles não podem ingerir líquidos? Tem pacientes renal que podem beber líquido sim, pois o problema renal tem uns que ficam totalmente incapacitados de filtrar os líquidos da corrente sanguínea, ou seja, não faz xixi nenhum, e tem uns que fazem xixi, bastante xixi, só que o rins não filtra os radicais livres, ou seja, as toxinas, as impurezas do sangue, ele não filtra, ele só filtra a água. Aí só sai a água limpinha e as toxinas ficam. E tem aquele que retém tudo, desde a água aos radicais livres, as impurezas, fica tudo preso dentro do paciente. Então a gente tem esses dois tipos. O paciente que faz xixi, beleza, ele pode beber água normalmente. Agora, o paciente que não consegue fazer xixi, o que ele vai fazer? Ele vai sentir sede, logo, ele vai sentir sede e ingestão líquida faz parte de dieta. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que dar pouco líquido para ele. Ah, professor, meu paciente está com sede, está reclamando que está com sede, eu estou com pena dele. Primeira coisa, dá para ele um pouquinho de antisséptico bucal para ele gargarejar. Ele gargarejando antisséptico bucal vai refrescar a boca dele, a sede vai passar. Caso a sede não passe, dê um pouquinho de água gelada, bem gelada, de preferência que tenha começando a querer criar uns cristalzinhos de gelo dentro, para ele gargarejar sem ser beber. Ele só vai gargarejar aquela água. E vai cuspir a água, lógico, nada de beber. Se a sede não passar, você pode dar uma pedrinha de gelo para ele chupar. Ok? Aí ele vai chupar essa pedrinha de gelo. De preferência que não beba aquela água do gelo. Ele fica chupando aquela água, a água vai derretendo, ele vai jogando a água fora. A água vai derretendo, ele vai jogando a água fora. Ok? Nada de ficar bebendo também aquela pedrinha de gelo. E água a gente inclui tudo. Sorvete, iogurte, tudo que for líquido ou semilíquido a gente classifica como água. Então ele não pode tomar. Vamos continuar aqui com minha folhinha para a gente falar sobre o que ele não pode tomar. Outra coisa, como eu falei com vocês que ele não pode se alimentar com potássio, ele tem que evitar potássio,
Então eu coloquei aqui algumas frutas que ele não pode ingerir de jeito nenhum. Por exemplo, aquela laranja simples que a gente vende no mercado, que é mais fácil de ser comprada, é mais barata, que é a laranja pera, é um veneno para o renal. Ele não pode comer aquela laranja. Jaca ele não pode comer, mexerica, tangerina, abacate, uva, goiaba, fruta do conde, as bananas prata e nanique ele não pode nem ver, melão, kiwi. Agora, olha, pasmem-se, muitos de vocês não sabem, mas ele não pode beber água de coco nem comer coco, porque é a fonte de potássio muito grande. Não pode comer maracujá, mamão, entre tantas outras. Aí são só algumas, e são frutas que ele não pode comer. Agora, frutas que ele pode comer. Será que ele não vai comer fruta nenhuma? Pode comer sim, tem algumas frutas que ele pode comer sim. Laranja, somente a laranja lima. Maçã, pera, a banana, somente a única banana que ele pode comer é a banana maçã, porque é pobre em potássio. Acerola, ameixa, abacaxi, caqui, morango, melancia. A melancia ele tem que restringir pedacinhos bem pequenininhos por causa que ela é rica em ingestão hídrica. Tem muito líquido. Limão, manga. Lembrando que aí você fala, professor, limão, ele não pode tomar limão, ele não pode beber água. Então, limão, você vai ter que saber fazer alguma coisa. Tem gente que gosta de chupar limão, tem gente que pega só um pouquinho de água, faz uma limonada, vai bebendo aqueles pouquinho, bem pouquinho. Mas lembrando, não pode comer açúcar. Então, a limonada vai ser uma limonada mais azeda, mais cítrica, ou seja, é mais complicada, eles não gostam muito. Agora, tem outras coisas, legumes, verduras que eles não podem comer. Abóbora, abobrinha, batata. Batata, como eu falei, é rica em carboidrato. Carboidrato vira glicose. Glicose ele não pode. Açúcar ele não pode. Berinjela, beterraba, que é rica em glicose, em açúcar. Brócolis, mandioquinha, couve, manteiga. Ele tem que comer aquela couve escura, não é a manteiga mais gostosa, mais macia, mas ele tem que comer aquela outra escura. Quanto mais escura, melhor. Chega a ser acinzentada. Espinafre, chuchu, aipim, feijão, ervilha, grão de bico. Imagina, ele não pode comer feijão. Não pode comer feijão, ervilha, lentilha, soja, amendoim, o coco, a uva passas, ameixa seca, damasco, nozes, caldo de cana ele não pode comer, massas ele não pode comer por causa que é carboidratos, sucos naturais ele não pode beber porque tem açúcar, massas, extrato de tomate, café ele não pode tomar café. Olha quanta restrição o paciente tem. Não pode um monte de coisas. Então a dieta dele é bem específica. Professor, mas você falou que ele pode comer algumas coisas e cozinhar bastante. Sim, essas coisas que eu estou falando que ele não pode comer, se for legumes, você pode ferver em 2 águas e depois dá para ele. Igual eu falei, ferve em uma água, aí sai bastante nutriente nela. Você escorre a água e coloca em outra água. Ferve novamente, vai sair mais nutriente ali. Você escorre a água e você vai dar para o paciente comer. Então, você vai tirar bastante nutriente fervendo. E o paciente renal, lembra que eu falei que a carambola não pode ser dada para ninguém? Então, renal, principalmente, não pode nem sonhar em comer carambola. Nada de dar carambola para ele. E o fósforo é uma coisa que a gente tem que evitar também, pois o fósforo ele vai dar, a ingestão de alimentos com fósforo, que a gente já viu lá atrás, vai dar alguns tipos de reação nesse paciente. E o principal deles é coceira. O paciente vai sentir muita coceira quando o fósforo sobe na corrente sanguínea. Então, nada de dar fósforo. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nossa aula sobre dietas especiais. Espero ter auxiliado, ajudado vocês em alguma coisa. E vamos para a próxima aula. Nossa próxima aula, a gente vai estar abordando o nosso último assunto, que é dietas enterais. E é um assunto muito importante, muito legal, muito gostoso e muito interessante. Até a próxima aula.